Fran, muito bom dia. Oi, Brian, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, tudo bem? Tudo jóia. Falamos aqui um pouco mais cedo sobre esta operação da Polícia Federal, a operação que tem mais de 30 mandados de busca e apreensão e que está cumprindo alguns mandados aqui em Minas Gerais também, a Operação Tempus Veritatis. Fran, já sabemos exatamente quem politicamente está na mira da PF? Olha, Ibrahim, alguns nomes estão começando a surgir agora, né, dessas operações de busca, apreensão e também de prisão preventiva que foram autorizados aí pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e que diz respeito a uma possível tentativa de fraude nas urnas eletrônicas, né? Justamente Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, então é quem também comanda aí o Tribunal Eleitoral. Falando agora de nomes, Ibrahim, que a reportagem conseguiu apurar até agora. Tem aí na mira Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Marcelo Câmara, que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, também Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, e esse, Ibrahim, foi alvo de prisão preventiva. O Estevão Teófilo Gaspar, que é general e ex-chefe de comando de operações terrestres do Exército. O Tércio Tomás, que é ex-assessor de Bolsonaro e considerado um dos pilares aí do chamado Gabinete do Ódio. E aí tem também o ex-comandante-geral da Marinha, o Almir Garnier dos Santos, além, Ibrahim, de outros dois nomes, que é o Walter Braga Neto, que é general e candidato, que foi general e foi candidato a vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também o presidente nacional do PL, perdão, o Valdemar Costa Neto. O ex-presidente Jair Bolsonaro também é um dos alvos, Ibrahim, dessa operação. No caso dele, Alexandre de Moraes pediu para que ele entregasse o passaporte aí num prazo de 24 horas. A casa da família em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, também está sendo alvo de busca nesse momento. A operação foi deflagrada no início dessa manhã, então as informações estão chegando aos poucos, né? A gente vai consolidando tudo isso, mas de acordo com a nota da PF, é justamente apurações que apontam em que um grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar digamos que uma tentativa de ocorrência de fraude em relação às eleições de 2022, antes mesmo de acontecer as eleições, para que aí se tivesse uma tentativa, digamos, de que as urnas não são confiáveis, né? E então a PF vem investigando tudo isso. Essa operação também conta com a atuação do Exército Brasileiro, né? E o nome da operação aí é da Hora da Verdade, né? Só para a gente poder pontuar também, essa operação ela não tem relação com aquelas outras que a gente vem mostrando aqui e que também miraram pessoas do núcleo do PL, né? Como, por exemplo, a Lesa Pátria, que essa se refere especificamente aos atos do dia 8 de janeiro, e as outras que estão sendo deflagradas em relação a um suposto esquema de ilegalidade na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Então, essas são outras operações, essa é uma terceira, mas tem também Alexandre de Moraes sendo responsável aí por autorizar, né, essas medidas cautelares. Outra coisa, além de busca, apreensão, prisão preventiva, tem também outros pontos, como, por exemplo, que os investigados não podem se comunicar. Então, aí é uma operação bem extensa, só os números dizem isso por si só, né? E claro que a gente vai acompanhando todo o desdobramento disso por aqui, Brian. Ô Fran, e aí eu quero pedir uma consideração sua a respeito de uma questão que nós chegamos a discutir aqui no nosso 3 sobre os 3, o podcast de política aqui que semanalmente a gente faz com sempre 3 comentaristas aqui na Sempre Editora, a respeito dessa aproximação no núcleo político. Me parece que com esta fase da operação, com a quantidade de mandados apresentados e com a proximidade do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente da República, acho que nunca estivemos no momento em que a relação tão clara entre o que foi esse núcleo chamado de político pela Polícia Federal com o envolvimento de ex-integrantes do Exército Brasileiro, de Forças Armadas, etc., como é o caso do general Walter Braga Neto, do general Augusto Heleno, nunca estivemos tão próximos do núcleo que estava no entorno do ex-presidente, como a Polícia Federal diz, desde 2019, atuando para fornecer informações de crítica às urnas, né? De críticas ao processo eleitoral, né?
Exatamente, Brian. As outras operações. Hoje, assim que iniciou o dia, eu até mandei uma mensagem para um dos caciques do PL perguntando: e essa operação? A única coisa que foi respondida assim: essa a gente não esperava. Então, esperava um desdobramento, assim, digamos que das outras, né? E essa realmente, digamos que pegou aí eles de surpresa, né? E assim, a gente já vem falando, né, de que a oposição já tem dado entrevistas e tudo falando sobre essa questão de narrativa, né, de perseguição e tudo isso. E a gente vê aí a PF, ela se desdobrando em vários braços, né? É como se estivesse realmente fazendo ali uma cobertura para, digamos que realmente investigar diferentes coisas, questões que se referem aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também a apoiadores dele. Mas essa operação foi a que foi mais fundo no sentido de... Foi a primeira fase de uma operação que com certeza deve ter outros desdobramentos, outras fases, e ela foi direto no núcleo político muito forte, né? Que quando a gente tem nomes como Braga Neto, Anderson Torres, General Heleno, a gente está falando de quem fazia parte do primeiro escalão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e não somente isso, né? De pessoas de total confiança dele. Então, a PF, dessa vez, numa primeira fase, já foi direto nesse núcleo político aí para essa investigação. E digamos que isso mostra também, né, Ibrahim, que é no sentido de já chegar, conseguir todas as informações que for possível para evitar... Enfim, porque a gente vê na Lesa Pátria justamente que houve aquela divisão, né? Primeiro os civis, depois empresários, agora está chegando o núcleo político. A ABIN também primeiro servidores, depois o núcleo político. O que a gente vê de diferente nessa operação é justamente que ela já chega aí, já vai no núcleo político e, claro, também militar, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, o Almir Ganier, que é uma figura emblemática, sendo alvo pelo menos 15 militares, Ibrahim. Até agora as informações estão chegando, né? Pelo menos 15 até agora estão como alvo, né? E há que se considerar um outro ponto, Fran, eu pelo menos estou olhando aqui e fui reler mais de uma vez a nota da Polícia Federal, pelo alcance da operação, pela quantidade de estados que estão mencionados, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui o estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e o Distrito Federal, claramente a Polícia Federal está dando indicações de que não se tratava de uma ação como em algum momento tentou-se fazer parecer, de que não, foi um aspecto isolado dito por A, B ou C, ou não houve qualquer possibilidade de que haja articulação, ou que as pessoas não conversavam sobre esses assuntos. Tanto outras fases de investigação da Polícia Federal e outras operações da PF já indicaram anteriormente que havia, sim, diálogos entre assessores, entre gente, inclusive, que participava de ações no Tribunal Superior Eleitoral, dizendo, não, precisamos questionar aqui ou acolá, ou coisas dessa natureza. Então, eu acho que fica evidente também que o volume, e pelo volume de informações que se possa ter a partir dessa investigação, e a gente vai esperar ainda para ter a liberação do acesso ao inquérito e tudo que está apresentado por lá, mas tem de fato, Fran, um alcance que é muito importante para ter um subsídio de informações que possam levar a Polícia Federal a concluir eventualmente pelo indiciamento dessas pessoas, né? Exatamente, e vale dizer também, né, Ibrahim, pelo menos até agora não tem nenhum nome com foro privilegiado, né, até o momento. Então, isso ainda pode ter outros desdobramentos, né, justamente para mirar aí pessoas que estão atualmente com o mandato, né. Então, que vai já chegando coisa e a gente vai falando, né. Mas é exatamente isso. E da forma que você citou, né, são vários estados, é uma operação mega gigante, né? Então essa PF não preferiu ir pouquinho, já chegou aí com mais cerca de 48, né? Então é um volume bem significativo. E você estava falando da nota da PF, é interessante porque eles já citam que o discurso ele já havia começado em 2019, né? Então a gente está falando aí de 4 anos, né? E que persistiu mesmo após os resultados do segundo turno do pleito em 2022. Então isso deixa claro que a PF está investigando o antes, o durante e também tem o depois, né? Então, e quando a gente fala em depois, a gente pode lembrar, né, que é uma informação importante, Brian, essa operação da PF tem como base a delação, né, de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Então, isso é um ponto importante para a gente ressaltar,
Porque recentemente também teve aquela questão que veio à tona de parte da delação dele, que falava aí de uma minuta, né, de golpe. Então, e são pessoas que estavam citadas lá que estão sendo alvos também hoje, né? Então, tudo isso mostra como é que tem um quebra-cabeça que aos poucos está se encaixando. Ao final do dia, eu acredito que a gente vai ter um cenário mais claro, né? Ou pelo menos uma parte do capítulo de hoje. É melhor falar isso.